Minha irmã é maledite ou estou exagerando? Olá, Ana e assombrados, como estão? Espero que bem. Meu nome é Fulana e hoje venho contar a vocês um relato de Maledite, onde mais uma vez podemos constatar o poder da inveja e do ódio. Alguém que tem uma inveja desse tamanho não precisa nem de trabalho de magia. Eu ouvi um relato contado por você. Deixa eu só tomar uma água. Eu ouvi um relato contado por você que, se não fosse alguns detalhes, me fez. Se não fosse alguns detalhes, teria me feito duvidar. Não sei, me fez duvidar se eu não o escrevi em outra dimensão. Ah, entendi. Se não fosse alguns detalhes, eu teria achado que fui eu mesma que escrevi, só que em outra dimensão. Com isso, posso te dizer que existem mais irmãs maledites do que se pode explicar a filosofia. Enfim, vamos ao relato resumido ao máximo, tá? Todos os nomes estarão trocados. Obrigada. Assim como a moça do relato da irmã invejosa, que relato é esse? Bom, assim como o relato da moça, da irmã invejosa, eu também não sou muito de reparar nas intenções de outras pessoas. Eu sou meio desligada para tudo. O que pode ter me feito não enxergar essa inveja que eu sofria da parte da minha irmã mais velha antes. Somos em 4 irmãs. A Maledite é a mais velha. Depois vem a Lorena e eu, a mais nova, Luara. Ok, vamos lá. Tá. Como já deixei subentendido, não sei ao certo quando começou tudo isso. Se foi desde que nasci, se foi na infância, na adolescência, mas eu só comecei a me incomodar e ver que não era algo normal quando eu engravidei. Maledite ficou durante anos tentando engravidar. Teve gravidez psicológica até. Todos nós torcíamos muito para que ela tivesse, enfim, o seu bebê. Quando finalmente ela conseguiu engravidar, foi uma festa na família. Todos muito felizes. A vovó Babona, nossa mãe, gastou tudo que tinha para comprar todo o enxoval dela, etc. Nessa época, eu já estava casada com o Van Damme. Coloquei esse nome para zoar ele, pois ele também assiste o canal. Ok, Van Damme. Então, eu já estava casado com o Van Damme. E não morava mais no mesmo local que ela. Não morava mais no mesmo local que ela, nem meus pais. Para um melhor entendimento, o meu avô deixou um terreno grande para os filhos, onde cada um foi construindo a sua casa. Então, moramos todos juntos, entre aspas, tios, primos e agregados. Maledite construiu a sua casa em frente à casa dos meus pais, colada, mesma parede. Como a casa da minha mãe era grande e a Maledite já tinha o seu espaço, a Lorena, a irmã mais velha que eu, também já estava casada e morando em outro lugar, e eu estava morando de aluguel. Meus pais propuseram então que eu construísse na parte de baixo da casa deles, e eles ficariam então com a parte de cima. Ou seja, assim a minha parte da casa que ficaria colada com a casa da Maledite, né? Ah, se arrependimento matasse. Maledite já estava com a sua bebê, ainda com meses de vida, e nós já estávamos construindo o interior ali da nossa casa para nos mudarmos. Foi tudo muito rápido, pois praticamente era só a finalização, já que já tínhamos toda a estrutura da casa. Enfim, nos mudamos e eu descobri poucos dias depois que eu estava grávida. Não foi algo que eu estava esperando, foi uma surpresa total mesmo. Mas é claro que tanto eu quanto Van Damme amamos a notícia. Todos também se mostraram muito felizes e eu achei que a Maledite também estava feliz. Só depois de muito tempo que eu fiquei sabendo das coisas que ela falava pelas minhas costas. Coisas como: ela não tem condições de ter um filho, ela não vai saber criar, etc, etc.
Tanto a minha filha quanto a dela são meninas. Ela me deu muitas roupinhas que eram da filha dela e que foi perdendo conforme crescia. Era muito agradecida e eu era muito agradecida por essas coisas, até porque eu não via maldade em nada. Uma prima do Van Damme e alguns outros amigos que também tinham filhas começaram a nos dar algumas roupas, sapatos também. Até hoje, que a minha filha tem 7 anos, eu nunca precisei comprar roupa. Sempre, né, fica de um mais velho que passa pro mais novo, a gente pega o do nosso, passa pro outro, é sempre assim, né? Eu nunca precisei comprar roupa para ela. As roupas eram grandes e ainda não davam na minha bebê. Então, essa prima do meu marido emprestou algumas para a Maledite usar. E assim que sua filha perdesse, vamos dizer, por estar maior, aí ela ia devolver para mim, para que a minha filha usasse. Eram vestidos lindos de festa. Até hoje eu não vi esses vestidos. Depois disso, ela achava que tudo o que minha filha ganhasse eu teria que dar para a filha dela usar primeiro. E depois ela deixava para minha filha usar. Uma vez eu ganhei vários sapatinhos e levei para poder guardar. Ao ver os sapatinhos secando no varal, ela foi perguntar para nossa mãe se eu não ia dar para ela porque estavam grandes para minha filha. Eu disse que as coisas já eram usadas. Se eu fosse deixar para ela primeiro, a minha filha ia ficar com o quê? Sem contar que já sabia que ela não ia me devolver, devido às experiências anteriores, que ela não devolveu as roupas como combinado. Ela ficou com muita raiva disso. Ela começou a ter atitudes ridículas contra mim, ficar me menosprezando na frente dos outros. Sempre que tinha uma festa em família, ela ficava fazendo comentários do tipo: "Olha, tá gordinha, hein?" Tirava foto minha de costas e falava que eu não tinha bunda, essas coisas. Ela sempre tentava me colocar para baixo. Um adendo importante: desde pequena, todos diziam que eu e a Luara éramos as mais bonitas da família. Eu nunca me importei com isso, até porque a minha autoestima nunca foi alta. Mas acho que ela se importava sim e tentava fazer com que as outras pessoas notassem os meus defeitos. Talvez isso fizesse ela feliz, não sei. Essa mesma situação começou a acontecer entre a minha filha e a filha dela. Minha filha tem meus caixinhos dourados, e a filha dela tem cabelo liso. Eu e ela somos os opostos, sabe? Eu tenho cabelo liso e ela cacheado. Isso também a incomodava, eu ter cabelo liso e ela não. Então, com essa diferença entre as nossas filhas, ela achou que iria se sobressair, ter a filha com o cabelo mais bonito. Vivia falando que a minha filha tinha cabelo ruim, inclusive falava isso para minha filha. Mas ela não conseguiu o que queria porque sempre elogiei muito os cabelos da minha filha, que realmente são super lindos. O que fez ela amá-los também e ter orgulho dos cachos. Além do meu elogio e do pai dela, todos sempre diziam o quanto o cabelo dela é lindo e ela sempre chamou muita atenção na rua por isso. Ou seja, mais uma vez ela não conseguiu ser melhor do que eu. Digo isso entre aspas, pois eu juro que essa competição só existe na cabeça dela e eu acho tão ridículo que eu chego a sentir pena. Eu deixava minha filha com a minha mãe para poder trabalhar. A família do meu marido havia recentemente comprado um curso de informática. Então eu e o Van Damme ficávamos das 7 da manhã até as 10 da noite na rua. Minha mãe, maravilhosa, ficava com a minha filha com prazer. Ela também trabalhava tomando conta de crianças em casa, então era super tranquilo para ela. Preciso explicar também que não tínhamos dinheiro, nem a família do meu marido. Ele e o seu irmão trabalhavam nesse curso e a compra aconteceu graças a uma dívida trabalhista, mais algumas economias de uma vida inteira da minha sogra. Então, foi um período muito difícil da nossa vida, para organizar uma empresa totalmente abandonada. Todos sabiam isso, todos sabiam disso, inclusive a Maledite.
Mas por algum motivo ela começou a se incomodar porque a minha filha se alimentava na minha mãe e em uma reunião de família na minha casa, ela falou para o meu marido que a gente tinha que ajudar a minha mãe com a comida da nossa filha, pagá-la ou dar a comida, porque a minha mãe não tinha condições de ficar sustentando a minha filha. Olha, Ana, eu poderia até dar razão ao pensamento dela se ela não ficasse pedindo tudo para os meus pais. Coisas supérfluas. Tudo ela pedia para eles. Ela não trabalha, só o marido dela. Mas sabe aquela pessoa que não sabe a realidade que vive? O típico pobre que não tem, o típico pobre que não tem a parede embolsada. O que é isso? Parede embolsada. O típico pobre que não tem a parede embolsada, mas está lá com um iPhone tirando foto no espelho. Eu não sei o que é parede embolsada. Enfim, ela é exatamente assim. Então, quem era ela para se meter em algo que não diz respeito a ela? Fui conversar com os meus pais para ver se isso tinha partido deles, se eles realmente precisavam de ajuda, porque eles não falaram nada para mim. E eles ficaram com muita raiva dela, porque os meus pais fazem de tudo pelos filhos e pelos netos. E graças a Deus, nessa época, minha mãe ganhava bem. Ela estava me ajudando e mesmo que eu tivesse como dar o alimento ou o dinheiro, ela não aceitaria. Depois disso, tivemos uma briga feia e ela se fez de coitadinha que só queria ajudar. Essas intromissões aconteceram diversas vezes, mas diversas vezes mesmo. E não adiantava brigar, falar, mandá-la parar de se intrometer, porque ela sempre se fazia de coitada. E, infelizmente, os meus pais sempre ficavam com pena dela. Digo infelizmente, Ana, porque ela se aproveita demais deles. Ela pinta e borda com eles, e mesmo que eles consigam ver que ela não é uma boa pessoa, eles deixam. Passado um bom tempo de todo esse ocorrido, aconteceu algo que poderia enfim mudar a vida dela para melhor. Ela teve uma chance e, claro, desperdiçou devido ao egoísmo, narcisismo e egocentrismo. O marido dela ganhou uma ação trabalhista que fez a um antigo emprego. E, junto a isso, também fez um acordo com o emprego atual e ganhou mais um dinheiro. Digo que foi bastante dinheiro, tá? Mas não milhões, para que ela pudesse achar que ficou rica, né? Vamos lá. Ela pegou quase 1/3 do dinheiro e comprou um carro caro. Viajou e gastou muito comprando malas, roupas novas para a viagem. Disse que o marido colocava toda semana 2.000 para ela gastar com as besteiras dela. E etc, etc. Até aí tudo bem. Ela tem o direito de gastar com o que quiser, o dinheiro é dela, entre aspas, dela. Mas calma, vamos aos próximos capítulos. Ela morava em uma casa pequena, de 2 cômodos, bem estilo kitnet, sabe? Nossas casas são todas nesse estilo, porque nós usamos o espaço apenas da minha mãe no terreno. Lembram que o terreno foi dividido entre os filhos do meu avô? Então não tem tanto espaço assim. Eu e a Luara ainda conversamos uma vez com ela, dando a ideia dela segurar o dinheiro, gastar com coisas realmente importantes, ter prioridades, e uma delas seria a casa, porque ela sempre quis aumentar a casa, ou melhor ainda, se mudar para um lugar só dela, que é o que eu faria. Mas ela não quis saber dos conselhos. Uma vez o meu pai propôs a Maledite, sem eu saber, que ela comprasse a minha parte da casa que fica colada com a dela, né? E assim ela só iria fazer a continuação da casa, ficando assim com uma casa bem maior. E aí eu construiria na minha sogra. Ela fez um escândalo dizendo que estávamos de olho grande no dinheiro dela. Meu pai ficou totalmente sem reação. Ela não ajudou os meus pais nem dando um micro-ondas que fosse, pois eles estavam sem nessa época. Pessoas que tanto ajudaram ela e ela nem olha para o lado para perguntar se precisam de alguma coisa. Calma que não para por aí.
Para mim, o pior de tudo com relação a esse dinheiro foi o seguinte: ela é evangélica. Sabemos que na igreja você doa dízimo, não é? Acredito que seja algo em torno de 10% do que ganha. Eu não sei bem, pois eu não frequento, apesar de ter crescido dentro dessa religião. Acredita, assombrados, que, ao questionarmos se ela havia dado o dízimo, perguntamos, pois ela entrou no assunto. Ela disse que havia conversado com Deus e se acertado com ele, com Deus, de que não precisaria dar o dízimo. Aí eu perguntei, ué, mas que eu saiba tem que dar, não tem? E ela disse, se você passar alguma necessidade caso dê o dinheiro à igreja, você não precisa dar. Eu já sei qual é a dela. Ah, tá. Mas eu já sei qual é a dela e não querendo brigar, apenas pensei, que necessidade ela passaria se desse 10% do dinheiro que ela ganhou, o dinheiro que ela ganhou de repente, né? Bom, o resumo dessa parte da história é que ela gastou todo o dinheiro e não fez obra na casa, ficou com dívidas e ainda disse que não se arrependia de nada. Guardem essa informação. Peraí. Para vocês entenderem que ela não é só intrometida, narcisista, egoísta e outros predicados, preciso falar um pouco mais da maldade dela. Minha cunhada, namorada da Luara, uma vez me contou que a Maledite estava na casa dela com a filha e a minha filha também estava lá brincando. E a minha filha também estava lá brincando. Minha cunhada disse que ficou sem reação quando, do nada, a Maledite deu um chute na minha filha, como se estivesse brincando com ela e, sem querer, ela caiu, sabe? Eu juro que eu não quero acreditar que ela fez isso até hoje. Minha filha nunca me contou. Não deve ter entendido a maldade, sabe? Mas, por sorte, a minha cunhada viu tudo. Ela também tem raiva da Maledite porque, diferente dos meus pais e até da Luara, ela consegue enxergar tudo o que a Maledite faz. Estou tentando resumir, tá? Embora já esteja enorme esse relato, mas essas coisas pontuais são de suma importância para que vocês entendam o que eu passo. Porque às vezes até eu penso, gente, será que eu estou exagerando? Será que eu estou vendo maldade onde não tem? E eu é que sou a Maledite dessa história? Minha vida não vai para frente, gente. Tudo que eu e o meu marido fazemos acaba não dando certo no final. Se a gente faz uma compra pela internet, o produto chega com defeito ou não chega. Se a gente planeja fazer algo na rua, um passeio ou algo do tipo, chove ou acontece alguma coisa. Nossas condições financeiras estão de mal a pior e adivinha só, eu atribuo tudo isso a ela. Por quê? Começamos a notar que ela conseguia ouvir até os nossos sussurros dentro de casa. Só para ilustrar, uma vez no final de semana, o meu marido disse que compraria um frango de padaria para almoçarmos. Falamos em um tom normal, até baixo, dentro da nossa casa, ok? Algum tempo depois, ela saiu para comprar o frango. No exato momento em que ela abriu a porta para sair, ela também abriu a porta Peraí. Ah, tá. E algum tempo depois, o meu marido saiu para comprar o frango. E no exato momento em que ele abriu a porta para sair, ela também abriu a porta dela e disse: Ah, você vai lá comprar frango, né? Pode comprar para mim também? Ana do céu, quando meu marido chegou lá, não tinha mais frango. Gente, é impossível isso acontecer, tá? Porque era horário de almoço e normalmente íamos nesse horário comprar, pois já havia acabado tudo. Isso é apenas uma de todas as outras situações que ela mostra que estava ouvindo e vendo o que fazemos dentro da nossa casa. Há pouco tempo atrás, após ela engravidar novamente, ela queria de qualquer jeito engravidar, mesmo sem condições financeiras nenhuma. Ela queria porque queria mais um filho. Nisso, eu também já tinha uma segunda filha e mais uma vez sem planejamento. Mas estava feliz por ter mais um presentinho de Deus para mim. Ela, grávida, começou a se fazer de pobre coitada para todos.
e inclusive o pessoal da igreja dela, porque precisava fazer obra na casa, pois vinha mais um bebê para a família. Alguém da igreja ajudou, dando materiais de construção para ela continuar a obra. Como são as coisas, não é mesmo? Ela não quis dar o dízimo, é isso? E o pessoal da igreja ajudou ela a construir a casa, é isso? Bom, ela ainda não conseguiu finalizar a casa, embora sua filha mais nova já esteja para completar 2 anos. E pensa que foi por falta de dinheiro? Não. O marido dela conseguiu um bom emprego, que ganha bem, mas onde ela gasta o dinheiro dele? Conhece um site chamado Shopee? Nesse eu ainda não entrei, só conheço um chamado Mercado Livre. Pois é, toda semana chega encomenda para Maledite. A última dela foi o seguinte: a Luara começou a minerar. Entendedores entenderão. Em resumo, você minera criptomoedas com placas de vídeo e ganha um dinheirinho com isso. Disso eu não entendo, mas o Matheus entende. Ela contou pra gente e nós nos interessamos. Começamos a conversar sobre isso e ela e meu marido ficaram viciados nesse negócio. Conversavam direto sobre isso e começamos a dar um jeitinho para comprar algumas placas também. Como é isso? Vendemos algumas coisas e usamos um dinheiro que chegou no momento certo. Por um milagre divino, a Maledite não soube que o Van Damme e eu estávamos fazendo isso. Ela achava que só a Luara fazia. Ao questionar a Luara sobre o assunto, ela disse que a Maledite não teria como fazer porque realmente as placas são caras e ela não teria condições. Maledite tinha a Luara como seu cofre, sabe? Sempre pedia cartão emprestado, dinheiro, etc. para comprar besteiras. Eu juro, besteiras. A mulher não tinha dinheiro para comprar comida. Ficava se fazendo de coitada para os meus pais e para os sogros darem as coisas para ela, e para a Luara pedia para tirar iPhone no cartão dela. E essas coisas, sabe? Por esse motivo, a Luara sabia da situação da Maledite e que ela não conseguiria entrar nesse negócio agora. Um dia, olhando pela minha janela, as coisas que eu tinha na minha casa, ela viu as placas que tínhamos e que estávamos fazendo mineração. Ela fez a Luara ir até a casa dela e questionou por que a gente estava fazendo a mineração. Como que estávamos fazendo se não tínhamos condições para isso? Que nós roubamos a ideia dela, que ela que ia fazer isso. E perguntando se a Luara tinha emprestado o cartão para a gente, porque se ela tivesse feito isso, a Maledite ia ficar com muita raiva porque estava pedindo o cartão emprestado e a Luara não estava emprestando. Claro, né? Ela já estava cansada de levar calote da Maledite, além de ser para algo desnecessário. Maledite disse que se a gente estivesse ganhando dinheiro, ela também queria ganhar. Ela tinha que ganhar. Luara ficou indignada com tudo aquilo, com os absurdos que estava ouvindo e se exaltou. Maledite não gostava de falar alto na casa dela para eu não ouvir. Vivia brigando com o marido, inclusive casos envolvendo a agressão, inclusive. Mas ninguém ouvia um pio. Só sabíamos depois, pois ela mesma contava. Claro que omitindo alguns detalhes para não parecer mais maluca do que já víamos que era. Ou seja, a pessoa vive ouvindo e fuxicando a vida dos outros, mas ninguém pode saber o que se passa na casa dela. Após esse episódio, entendemos por que estava dando tudo certo com a relação, em relação à mineração para a gente. Já a Luara teve problemas com 3 placas que ela comprou. Entrega atrasada, placas com defeito, tendo que devolver, um problema atrás do outro. Maledite achava que só ela estava fazendo a mineração, ou seja... Enfim, isso não é nada perto de tudo que ela fez. Bom, o relato já está enorme, então eu vou finalizar dizendo que ainda não acabou. Minha vida ainda está difícil, não progride, eu não consigo ser feliz porque eu me sinto sugada por ela. Eu não consigo conversar dentro da minha própria casa sem ninguém ouvindo, eu não tenho paz. Sei que ao meu lado tem alguém que só deseja o mal na minha vida. Tem raiva, tem inveja até do que só existe na cabeça dela. Espero muito voltar aqui e contar um final feliz para minha história.
Eu não espero que ela tenha um final ruim, apenas que me deixe em paz. Não há nada mais gostoso na vida do que ter paz. É isso, assombrados. Obrigada pela paciência. Tenham cuidado com todos à sua volta, ok? Seja parente, amigo, colega, vizinho. A inveja não tem nome, não. Não tem grau de parentesco, não. Menos ainda noção. Beijos, Ana, filhos, lindos, Mateus e Pets. Não perco um relato, estou ansiosa para ouvir a minha história através da sua voz. Um beijo para você, muito obrigada. Que porcaria, né? Ter assim a própria irmã ali do lado, maledite. E tá cheio de relato de parente maledite. Quem aí tem? Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.